colega do Padre Fernando. Vamos ver agora, ó, estudo dos gases. Primeiro a gente vê o que é um gás perfeito ou gás ideal. Aqui, ó, o gás ideal, o gás perfeito, é um modelo teórico, ou seja, ele é hipotético, não existe. Mas se não existe, por que vai criar ele então? Vai dar o que não existe? Não, por quê? Ó, o gás ideal, o gás perfeito, ele é teórico em grande número das partículas, ó, em que um grande número das partículas diminutas, partículas diminutas, tamanho desprezíveis, move aleatoriamente, de um lado para o outro, com diferentes velocidades, podendo sofrer apenas colisões perfeitamente elásticas. Ou seja, o gás ideal, ele tem as partículas, tamanho desprezíveis, fica se movimentando entre si, chocam entre si, chocam, e quando batem entre si, não tem o quê? Energia cinética, energia conservada. Por isso que fala colisões perfeitamente elásticas. Ou seja, a energia é conservada, não há perda de energia cinética. Tá totalmente tranquilo. Então isso aí é hipotético. Ah, mas eu vou estudar um que não existe? Vai. Por quê? Quando você chega num gás, ele vai comportar parecido com o gás perfeito. Diferença é mínima. Por que então que a gente usa o gás perfeito? É porque é um modelo mais prático, mais fácil para se estudar. Na física tem muito isso. Quem nunca ouviu falar em física? Desconsidere o fio, né? Fio desprezível. Fio, por exemplo, você vê lá um fio de massa desprezível. Não existe fio de massa desprezível. Tem que ter massa. Então acontece isso também, né, no movimento uniformemente variado. Ele não conta a influência do ar, não estuda e faz diferença. Então na física tem muito isso, para facilitar o quê? O estudo, né, de um fenômeno para chegar perto do real. É isso que acontece. Então são o quê? Gás ideal e gás perfeito, um modelo teórico de grande, né? Tem um grande número de partículas diminutas, tamanho desprezível, movimento aleatoriamente com velocidades diferentes, né? E ó, podem sofrer choques perfeitamente, né? Colisões perfeitamente elásticas entre si. Agora, por que o conceito aqui, ó, o conceito de gás ideal é útil para o estudo dos gases? Uma vez que grande parte dos gases reais, grande parte, né, todos, né, comporta-se como gases ideais quando submetido a regime de baixas pressões e altas temperaturas. Baixa pressão e alta temperatura. E o gás também é o seguinte, o gás, você tem que saber também que ele não tem volume. Ele ocupa o volume do recipiente. Ele ocupa o volume do recipiente. E as moléculas de um gás, ó, preenchem todo o recipiente. Então o gás não tem volume, ele vai ocupar o volume do recipiente. Isso que é um gás. E também é o seguinte, ó, quando a gente estuda em temperatura, o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então se as moléculas estão bastante agitadas, a ideia é temperatura alta, né? Então quando agita bastante as moléculas, no gás também é isso. Vai variar a pressão, volume e temperatura. Vamos ver agorinha, os mudanças de estado de um gás. É o próximo agora que nós vamos ver agora. Então está aqui o que é gás perfeito e gás ideal. É um gás que não existe, ele é hipotético. Mas um gás real, ele se comporta muito parecido com esse nosso. Então é um conceito, né? É um modelo físico, para poder estudar a maioria dos gases. Que chega bem próximo disso aí. A diferença, né? Em física existe muito isso aí. Tá bom? Agora vamos ver as mudanças de estado. Agora que agora, ó, vemos o gás perfeito, o gás ideal, variáveis de estado. Podemos caracterizar um estado de equilíbrio termodinâmico de um gás através das variáveis de estado. Quem são elas? Pressão, volume e temperatura. Quando conhecemos o valor de duas das variáveis de estado, podemos encontrar o valor da terceira, pois elas estão interrelacionadas. Então, ou seja, se eu tiver o valor do volume e da temperatura, eu consigo achar a pressão. Se eu tiver o valor temperatura e pressão, eu acho o volume. E se você tiver o valor do volume da pressão, eu acho a temperatura. Agora pode acontecer o seguinte, ó, pode acontecer que vai mudar duas delas e uma fica constante. Se eu mantiver aqui, ó, vamos supor que um gás se transformou lá, ele mudou a sua pressão, variou a pressão mudou de valor, então variou a pressão, varia a pressão e varia o volume. Varia a pressão e volume. Quando acontecer isso, o que ficou constante? A temperatura não mudou. Mudou a pressão do gás, mudou o volume do gás, a temperatura não mudou. Quando acontecer isso, esse estado é chamado de quê? De isotérmico.
Então, o que acontece? Quando tem um estado isotérmico, quer dizer o quê? Que ele mudou a pressão, mudou o volume, né? A pressão das partículas aumentou, o volume do recipiente aumentou, mas a temperatura continua a mesma. Então, o que acontece? Chama de isotérmica. Agora, pode acontecer também o seguinte, aqui variou pressão e volume. Pode variar, pode acontecer de variar. Varia o quê? A pressão e temperatura. Aí o que aconteceu? O volume ficou constante. Mudou a pressão, mas não mudou o volume, mudou a pressão e a temperatura. E o volume continuou o mesmo. Pode acontecer, porque aqui variou a pressão e o volume. Agora vai variar a pressão e a temperatura. Quando variar a pressão e temperatura, o que vai ficar constante? O volume. É isso. Quando o volume ficar constante, é chamado de isocórica. Chamado de isocórica ou isovolumétrica. Então, o que aconteceu na isovolumétrica ou isocórica? Mudou a pressão, mudou a temperatura, mas o volume continuou o quê? O volume continuou o mesmo, não mudou. Mas, olha, se variou aqui a pressão, variou a temperatura, variou a pressão, variou o volume, pode acontecer o quê? O volume, a pressão agora ficar constante. Ó, variou pressão e volume. Aqui variou pressão e temperatura, mas a pressão pode ficar constante. Se acontecer isso, quem varia? As outras duas unidades. Então, vai variar o quê? Temperatura. Temperatura. Vai variar a temperatura. E o que mais? Volume. Então, quando acontecer isso, variar a temperatura, variar o volume, a pressão continuar a mesma, chamada de isobárica. Então lá. Então, quando varia pressão e volume, temperatura não variou, isotérmica. Varia pressão e temperatura, volume não variou, chamada de quê? Isocórica ou isovolumétrica, essa transformação. Quando o gás variou a temperatura e o volume, ou seja, aumentou a temperatura ou diminuiu, tanto faz. Mudou a temperatura, mudou o volume, chama de isobárica, porque a pressão continua constante. Pode acontecer isso. Então, quando acontecer de ficar constante temperatura, isotérmica. Quando ficar volume constante, isocórica ou isovolumétrica. E quando ficar constante a pressão, isobárica. Então, essas são as transformações, nossas variáveis de estado, ou transformação de estado de um gás perfeito, né, que é o nosso gás hipotético, eu já falei isso aqui. Agora vamos passar para frente aqui, VaptVup, eu passo de apagar o quadro. Aí galera, vamos começar a trabalhar agora com um probleminha. Primeiro aqui, determine qual é o volume de um mol de um gás perfeito em condições normais de temperatura e pressão. Ocupa, né, quer saber, qual o volume, ocupa e marque a opção correta. Quer saber qual o volume de um mol de um gás perfeito. Então essa é a nossa questão aqui. Agora é o seguinte, deu letra A, volume 2,24, B, 22,4, C, 223,86, D, 3,33 e B igual a 5. Tudo aqui medido em litros. Agora, nós temos que saber algumas coisinhas agora, ó. Isso aqui, de acordo com condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Tem que saber que a pressão é uma TM. O que é uma TM? Uma pressão atmosférica. Temperatura, considera o 0 graus Celsius, que é em Kelvin, 273, que aqui trabalha com Kelvin. E N, né, é o número de mol. Eu falei o que aqui, ó? Um mol. Então tá aqui o P. Condições normais, 1 TM. Condições normais, temperatura 0 graus, 273 Kelvin. E N é um mol. R, né, o R é uma constante, já tem um valor para o ATM, né?
mol por K, aqui ó, 0,082, ele é fixo esse valor. Agora tem uma equação aqui chamada equação de Clapeyron, é ela que vamos usar para resolver esse tipo de exercício aqui. Então a nossa equação está aqui, ó. Então a equação de Clapeyron tem, ó, o P, né, pressão, o V é volume, é o que eu quero, N é O, número de mol, R é a constante e o T é temperatura em Kelvin. Não podemos esquecer, a temperatura tem que ser em Kelvin. Trabalho com Kelvin, não o Celsius. Então agora é só substituir, né? A nossa pressão em condições normais, temperatura e pressão, é 1 atm. Então P é 1. Vai ficar 1 vezes o volume que eu quero. O N é o número de mol. Aqui falou que é 1 mol, ó. 1 mol. Então é 1. 1 vezes o R é uma constante, né? Esse valor não varia, ele muda. Ele não muda. É isso aqui. Vezes a temperatura. A temperatura é Kelvin, 273. Condições normais, você pega 0 grau. E 0 graus Celsius corresponde a quem em Kelvin? 273. Para trabalhar com esses probleminha, tem que trabalhar com Kelvin. Para achar a temperatura Celsius para Kelvin, é só você pegar o valor da temperatura Celsius e somar com 273. Vai ficar C mais 273. Aí você vai achar o valor em Kelvin. Sempre assim. Como aqui em condições normais é 0 grau e é 273 Kelvin. Vai ficar vezes 273. Então 1 vezes V vai dar V. 1 vezes 0,82. 0,082 vezes 273. Isso aqui vai dar 22,4 litros. Ele ocupa um volume de 22,4 litros. Então, letra B. Então tá aqui, vamos ver mais exemplo. É VaptVupt. Para eu pagar o quadro. Até daqui a pouquinho. Aí, galera, ó, mais um probleminha envolvendo gás perfeito, né? Nosso gás ideal. Em um processo, a pressão constante 2,0 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Um gás aumenta seu volume de 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos para 13 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Ora, se pedir o trabalho tem uma formulazinha para ele. Trabalho é igual a pressão, que multiplica o volume final, ou volume 2, menos o volume inicial, ou volume 1. Então, se está pedindo o trabalho, como pediu o trabalho, eu preciso do valor da pressão. Aqui é pressão 2,0, então pressão igual a 2,0 vezes 10 a quinta Newton por metros ao quadrado. Eu preciso também do volume final e volume inicial. O volume 1 e o volume 2. O volume inicial é o seguinte, aqui ó. O gás aumenta seu volume de tanto para tanto. Então tá aqui. Então esse é o inicial. Então o volume 1, ou inicial. Quem é ele? 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. E o volume 2? Esse é o de 8, foi para quanto? Para 13. Então o volume 2, ou volume final, tanto queira, 13 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Agora é só substituir na forma e fazer conta. Presta bastante atenção. Então, no meu trabalho, vai ser igual a pressão 2,0 vezes 10 a quinta, que multiplica o volume final, foi de 8 vezes 10 menos 6 para 13. Então, 13 é o volume 2, está aqui, né? Então, substituindo, vai dar 13 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 1, volume 1, 8 vezes 10 a menos 6. Então, trabalho, vou repetir. Aqui eu posso achar zero. 2,0 é a mesma coisa de 2. Então, para não confundir muito, tira e só o 2. 2 vezes 10 a quinta. Agora eu vou ter que resolver aqui dentro do parênteses. Não está multiplicando, está subtraindo. Quando é multiplicação de potência, é mais tranquilo. Agora subtração. Então, subtração é o seguinte, você vai ter que olhar o expoente. Aqui 10 é menos 6 e 10 é menos 6. Aí eu vou ter que fazer o quê? Se o expoente tiver diferente, você tem que igualar o expoente, tem que deixar igual. Se tiver igual, é fácil. Vai acontecer o quê? Ó, esse 10 é menos 6, 10 é menos 6, vai repetir ele. Então fica vezes 10 é menos 6. E vai fazer o quê? Você vai subtrair, ou, né, no caso, vai esse número aqui, ó, o 13 e o 8.
Então eu vou subtrair o quê? O 13 e o 8. 13 menos 8 vai dar quanto? 5. Então vou colocar o 5 aqui. Agora, 10 a menos 6 e 10 menos 6, como se fosse uma letra, como se fosse 13x menos 8x. Vai repetir o x, então aqui você vai repetir o 10 a menos 6. Então é isso aqui, ó. Agora o que que eu faço? Quando tem potência assim, você pode separar isso aqui. Você vai pegar quem está com base diferente por separado. 2 vezes 5, vai repetir o 10 a quinta, vezes 10 a menos 6. Posso fazer isso aqui. Por quê? Para pegar as potências iguais, as potências diferentes. Nosso trabalho. 2 vezes 5 é 10. Multiplicação de potência de mesma base. A regrinha é simples. Você conserva a base, que é o 10. Vai fazer o que com o expoente? Senão que tiver lá, você pega. Vai ficar 5 menos 6. Então, meu trabalho vai ser quanto? Meu trabalho vai ser 10 vezes 10. 5 menos 6. Sinais diferentes faz o quê? Subtrai e pega o sinal do maior. Então vai dar menos 1. Poderia deixar aqui, mas normalmente trabalhos colocam em números decimais. Né? Quando tiver com potência, vai andar. Só que 10 a menos 1, se você tirar essa potência, é o seguinte, quando for 10 com expoente positivo, ó, se for 10 expoente positivo, se fosse expoente positivo, você incrementaria zero. Né? Se fosse expoente positivo. Se fosse, por exemplo, aqui assim, ó. Vamos supor que fosse 10 elevado a 1. Aí você vem aqui no 10 e aumenta um zero. Ficaria assim, ó. 100. Porque 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 10 100. Então ficaria assim. Mas quando o expoente é negativo, é diferente. Então, quando o expoente positivo, você aumenta zero. E quando o expoente é negativo, você tira zero. Tira zero. É porque a vírgula está aqui. Né? Você vai andar com a vírgula para a esquerda. Então vem aqui no 1. Então, quando o expoente é negativo, você vai tirar zero. Tira zero. Se tiver diferença, você anda com a vírgula para a esquerda. Então aqui eu posso apagar aqui, ó. 10 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1. E a medida para trabalho é quem? É Joule. Então, o nosso J. Então, normalmente, trabalho fica em números decimais. Não sei quando está muito grande ou muito pequeno, mas normalmente é em números decimais. Você tem que fazer esse esqueminha. Quando é expoente positivo, você aumenta zero. Quando é negativo, você tira zero. E se fosse, por exemplo, aqui 2, aí você andava com a vírgula, ficava 0, 1 aqui, ó. Tem que andar, porque a vírgula está aqui no final. Quando é negativo, andar com a vírgula para a esquerda. Só isso. Então tá aqui o nosso recadinho, né, de aula de física, né, por conta do Padre Fernando. Então tá aqui a explicação, né? Até a próxima, galera, ó. Tchau, tchau.